Amigão, isso aqui não é publicidade, tá bom? Eu realmente achei no Twitter, resolvi baixar e testar esse eFootbase, que é feito pela comunidade de forma gratuita, um app exclusivo para jogadores de eFootball, meu querido. Tanto para Android como para iOS. Olha só que incrível, mano. Pode apoiar os caras também se quiser aqui, ó, removendo um anúncio, né, colocando a versão Pro, beleza? Mas a versão gratuita funciona normalmente. Todas as cartas que lançam no eFootball, você vai ter disponíveis, então você precisa ter acesso ao jogo diretamente. Você pode saber por aqui as cartinhas que chegam. E aí, por exemplo, você clica aqui na carta, ó, tem lá todas as variações, né, que vem na carta. Inclusive, você tem builds pela própria comunidade. Ou seja, a comunidade cria builds, compartilha aqui no app, ó. Então você pode ir copiando as melhores builds. Inclusive tem comentários da builds, ó. Como você melhorar, o que isso traz de benefício com essa build. Muito legal. Você pode comparar as outras versões, as cartinhas, ó. Vem aqui em jogadores, ó. Tem todos os novos cartões que chegaram aí dentro do eFootball. Ó, esse aqui é o Twitter deles, ó. Vocês podem seguir lá, tem Twitter, tem Instagram. Muito legal, cara. Parabéns aí pela galera que criou isso aqui, mano. Show de bola mesmo, velho. E galera, aproveita, vira membro aqui do meu canal, agora é R$ 7,99 e você vai ter um contato direto comigo no WhatsApp, é isso mesmo, grupão do WhatsApp, é só virar membro aqui do canal, beleza? Tem a aba membro aí, custa R$ 7,99, já tem uma galera lá participando comigo, grupo de WhatsApp exclusivo, direto comigo, contato direto comigo pra gente bater um papo todos os dias, beleza? Vire membro aqui do canal agora e eu vou te mandar um e-mail lá pra você poder ter acesso a esse grupo, tamo junto! E a Konami postou o seu relatório fiscal do último trimestre e olha só, mais uma porcentagem grande aí de lucros, meus queridos. 21,5% em relação ao semestre passado e 37,5% de lucros no seu setor de games. É isso, cara, é o que eu falo, mano. Os caras estão ganhando muita grana com esse jogo, né? E é isso, tomara que eles revertam também essa grana em modos, em coisas legais pro jogo, porque só ganhar dinheiro e não investir, Konami, fica ruim. A Konami recentemente agora deixou de ter a licença, né, da Copa da Ásia e aí foi lá e abocanhou a licença da Copa da Ásia e não digo nada se logo logo também não perder a FC Champions League, que termina agora a licença, inclusive no meio do ano. E a EA vai investir forte no mercado asiático, cara. Quando você não tomar conta, cuidado, vai perder mais uma licença muito em breve para EA Sports. E vamos lá, galera. Já postei inclusive no meu Twitter, mas é importante vocês ficarem sabendo mais coisas sobre o FIFA Pro, né? Que tá chegando aí, já tá no Brasil, né? Mas ainda não está em vigor. Mas algumas coisas que são pontos de atenção que eu postei e a galera precisa ficar ciente aqui, tá? Eu postei lá, ó. Konami vai se manter um pouco cautelosa agora em acordos individuais de jogadores brasileiros. Provavelmente até o FIFA Pro entrar em vigor, veremos menos jogadores licenciados e transferências de elencos, além de uma menor movimentação de times BRs dentro do jogo. O motivo, galera, pois se eles fecham acordos agora individuais, logo agora que o FIFA Pro entra em vigor, eles perdem dinheiro, né? Imagine você paga lá R$100 mil para jogadores do Flamengo, de repente FIFA Pro entra em vigor, sendo que você pode usar todos os jogadores do Flamengo via FIFA Pro. Então não faz sentido você investir agora enquanto não se firmar ainda o FIFA Pro, né? Então eles devem seguir ali fazendo de forma bem tímida esse licenciamento de clubes e jogadores, beleza? Lembrando que o clube é coisa à parte, não tem nada a ver com o FIFA Pro, só os jogadores, tá? E aí, nos bastidores, a galera tá bem interessada, né, da Konami, eles estão bem empolgados com essa volta do FIFA Pro pro Brasil, embora, como eu falei pra vocês, ainda não está ativo. Inclusive até o pessoal do EFL tem interesse, eles já foram no passado atrás de alguns clubes brasileiros, mas agora com o FIFA Pro, trazer jogadores pra dentro do jogo do EFL é de interesse gigante dos caras, né? E o que eu sempre falo, galera, isso aqui muita gente comenta aí na internet e não sabe do que tá falando, tá? A CBF, ela não tem direito dos clubes, nem dos jogadores, tá? A CBF pode ajudar essa proximidade entre as empresas e os clubes, mas a licença tem que ser fechada direto com o clube. A CBF não tem direito de negociar essa imagem dos clubes nem dos jogadores, tá? Fiquem ligados disso. A CBF tem direito sobre a seleção brasileira e a Konami, por exemplo, que fechou o Brasileirão, né, ela tem direito a logo, taça e bola, tá? Não tem direito aos clubes do Brasileirão. Isso tem que ser uma licença de forma individual. Tanto que a Konami tem, por exemplo,
o Brasileirão licenciado e não tem o Atlético Mineiro, né? Ou seja, não dá direito do clube, beleza? Mas o FIFA Pro vai dar direito aí aos jogadores e isso é um sinal muito positivo. Eu aproveitei e até respondi o nosso amigo lá, Billy Wish, de Itaquera, né, sobre a questão da CBF. A CBF está querendo criar uma liga. E aí, se essa liga for criada e de fato todos os clubes participarem, aí sim. Aí, tendo uma liga CBF e os clubes participando dessa liga, aí se a Konami tendo o Brasileirão, aí ela terá direito aos clubes. Mas por enquanto, o Brasileirão em si não tem direito aos clubes, porque não é uma liga, é um campeonato, tá? É diferente. Liga é uma coisa, campeonato é outra, né? E lembrando que, mano, esperar da Libra e da LFU é bizarro, né, velho? A gente sabe que esses caras aqui já estão divididos há muito tempo e ali é tudo questão política, né? Então, é só politicagem de falácia mesmo. Não esperem nada dessa Libra, dessa LFU, beleza? Bom, então será que teremos agora uma briga por exclusividades aqui no Brasil? Galera, eu acho que não. Pelo menos a CBF falou que não tem interesse nenhum de exclusividade com a seleção brasileira. E aparentemente, se a gente tiver aí a liga da CBF em algum momento, né? Então, eles também falaram que não tem interesse de exclusividades. Eles têm interesse de ter acesso a todo mundo, né? Isso é muito bom desse Samir aí falando sobre a CBF, sobre a importância dos clubes, etc, né? Ele realmente não tem interesse nenhum de dividir isso, né? Então, nesse caso, a gente teria EA, Konami, UFL, qualquer empresa que chegasse e pagasse, teria direito a usar clubes e jogadores, né? Quando tudo der certo por aqui. É importante também ressaltar que, por enquanto, os acordos ainda são individuais, então, obviamente, ainda pode ter a questão de exclusividade. Mas, por exemplo, a própria EA fechou recentemente uma parceria com o Bahia e o Botafogo e eles não são exclusivos da EA. Tanto que eles estão licenciados dentro do jogo da Konami, tá? Então eu acho que essa questão de exclusividade, pelo menos aqui no Brasil, tende a morrer. Isso vai ser bom para todo mundo no final das contas. Deixa seu like, seu comentário e sua inscrição aqui no canal. Lembrando que segunda-feira às 8 da noite vou estar ao vivo com o nosso E-Carecas Cast, falando sobre todos esses principais assuntos dessa semana. Então eu vou esperar você lá também, beleza? E vire membro, R$ 7,99 e você vai lá pro WhatsApp direto comigo. Tamo junto, abraço!